Olá, pessoal. Meu nome é Mário Frigeri, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube e Facebook. Serão mais de 400 poemas e mensagens, meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Venham comigo. O conteúdo deste vídeo foi condensado do livro O Apóstolo dos Pés Sangrentos, de Boanerges Ribeiro, e de 2 livros de Sundar Singh, Aos Pés do Mestre e Visões do Mundo Espiritual. Condensar significa contrair o texto sem lhe alterar o fundo. Sundar Singh, o grande apóstolo da Índia, convertido ao cristianismo, cuja pregação se espalhou por várias nações, é quase desconhecido no Brasil. Então, como eu cheguei a ele? Ouvindo Divaldo Franco. Em uma de suas concorridas conferências, o nobre tribuno baiano declarou que Sundar Singh foi o maior evangelizador do século XX. A revelação me fez saltar da cadeira. Eu fui pesquisar e fiquei muito edificado. A súmula do que vi está registrada neste vídeo. Sundar Singh nasceu em Rampur, região norte da Índia, em 1889 e viveu 40 anos. Foi criado no seio de uma família rica, educado segundo os princípios do hinduísmo, vivendo em sua mocidade junto a seus pais no ambiente dos templos hindus. No país, imperavam a discriminação e o racismo, estando o povo dividido em castas que não se comunicavam entre si. Aos 7 anos, Sundar Singh já havia memorizado o Bhagavad Gita, que é o livro sagrado da religião hindu. Aos 16 anos, já havia dominado os Vedas, constituído por 4 grandes livros do hinduísmo antigo, como também já havia lido o Alcorão, que é o livro sagrado do islamismo. Aprendeu a yoga de alguns sábios hindus e, finalmente, após um profundo conflito existencial, leu o Evangelho e tornou-se cristão. Logo após a sua conversão, surgem as primeiras perseguições. Inicialmente, ele é expulso de casa, pois sua adesão à doutrina do Cristo foi uma espécie de afronta aos costumes religiosos de sua família. Sem um teto para se abrigar, ele começa a percorrer todas as regiões do Himalaia, pregando o Evangelho e testemunhando o amor de Deus. Foram muitas as situações de perseguição pelas quais teve que passar. Contudo, enfrentou todas elas de cabeça erguida por amor ao seu divino Senhor. A história de Sundar Singh traz em si uma verdade que tem fundamentos bíblicos e da qual não podemos fugir, isto é, a de que ninguém que se disponha a seguir Jesus Cristo está isento de passar por perseguições e até pela morte. Sundar Singh ficou conhecido como o apóstolo dos pés sangrentos porque foi expulso de casa descalço como sinal de humilhação e pelo fato de ter os pés sensíveis, acostumados a pisar tapetes de veludo na casa de seus pais,
e ter de caminhar agora sobre os pedregulhos da estrada e sobre a neve, os seus pés racharam e onde ele pisava deixava marcas de sangue. Permaneceu solteiro e desempregado a vida toda, sem qualquer residência permanente. Sua vestimenta passou a ser um simples roupão amarelo quando começou a percorrer o mundo, pregando os ensinamentos cristãos e vivendo da caridade alheia. Em 1929, aos 40 anos, já no final de sua vida, tentou a travessia do Himalaia rumo ao Tibete pela estrada do peregrino. Foi nessa trilha que ele desapareceu e, por mais que o procurassem, nunca mais foi encontrado. Após sua conversão, foi pregar certa vez no Tibete. Tinha 19 anos, não conhecia a língua nem o povo daquele país, mas aprendeu o idioma em pouco tempo e começou a ensinar o Evangelho nas aldeias e vilarejos das montanhas. Na cidade de Hazar, passou por uma das provações mais difíceis de sua vida. O povo revoltou-se com sua pregação e o arrastou aos empurrões até a casa do lama, acusando-o de entrar ilegalmente no país e contrabandear uma religião estrangeira. Os lamas, a exemplo do Dalai Lama, são sacerdotes do lamaísmo, religião tibetana derivada do budismo, e eles detêm o poder religioso e secular. Eles têm tão grande apego à ortodoxia que jamais iriam tolerar a existência de uma alma danada a semear heresia entre as ovelhas de seu povo. Interrogado pelo lama, Sundar Singh expôs o sentido da pregação cristã, o que deixou o monge profundamente irritado. O chefe tibetano lavrou a sentença condenatória de morte e a multidão arrastou o pregador para o local da execução. Era um poço seco e profundo, fora da cidade, em cuja abertura havia um grosso tampo de madeira trancado a cadeado pelo lado de fora. Um cheiro nauseante exalava-se de seu interior, cheirando a carne podre, porque ali eram lançados os inimigos daquele povo. Despiram Sundar Singh e o lançaram no poço, trancando-se o tampo em seguida. O pregador cristão bateu no fundo escuro e seus pés se afundaram em corpos podres e repugnantes. Escorregou em caveiras lisas e procurou amparar-se com as mãos nas paredes úmidas. Seus pés pisavam em corpos putrefatos e o cheiro era suficiente para matar em pouco tempo um homem. Percebeu que se encontrava no vale da sombra da morte e mergulhou imediata e profundamente em oração. Não era fácil para ele compreender aquele momento, pois não estava a serviço do Cristo. Porque ninguém o ouviu e todos lhe davam em resposta o desprezo e o ódio. Haveria engano em sua decisão de pregar o Evangelho no Tibete? Por que o Cristo não se manifestava convertendo as almas? As horas e o odor repulsivo das cadaverinas fizeram Sundar Singh perder o senso da realidade. E para o moço intrépido, cuja alma se debatia entre o gozo de sofrer pelo Cristo e a dúvida,
o tempo transformou-se numa planície gelada e sem fim. 3 longos dias se passaram, sem nada comer nem beber. Inerte, sentado entre ossos secos e úmidos, aguardava a morte, quando a boca do poço se abriu com estrépito. Um vulto irreconhecível surgiu, negro, recortado contra o céu da noite. Lançou-lhe uma corda e ordenou que se amarrasse nela. O jovem pregador foi puxado, seu corpo oscilou pesadamente, batendo de encontro a uma parede e outra, até que atingiu a superfície. Fortes mãos o agarraram e o colocaram em terra. O ar fresco invadiu-lhe os pulmões em lufadas. Tossindo atordoado, ouviu, como que estivesse num sonho, o ranger da tampa se fechando e o som da chave girando na fechadura. Olhou em torno para agradecer a seu amigo desconhecido, mas a ninguém viu. Estava só na escuridão e solidão noturna. Ajoelhou, orou a Deus em gratidão e adormeceu de novo, moído pelo cansaço. No dia seguinte, recomeçou a pregar na aldeia. Novamente levado ao lama, narrou a sua libertação milagrosa. O monge tremeu de fúria contra os executores da sentença que ele houvera decretado 4 dias antes e gritou encolerizado: "A chave! Com quem está a chave do poço?" Apavorados, os oficiais sentiram claramente que seriam condenados e lançados no poço também. Por isso, procuraram sofregamente a chave por todos os cantos. Ela não aparecia. Por fim, como último recurso, um dos oficiais, conformado com a desgraça de todos eles, fez uma observação ao lama, com voz medrosa e baixa, e o chefe religioso levou então a mão ao próprio cinto, onde a chave se encontrava dependurada. Sundar Singh foi expulso daquele país, sem novas violências, e continuou a sua jornada de pregador cristão itinerante. Certa vez, diz Sundar Singh, eu estava orando dentro da floresta, sentado em uma pedra, quando levantei a cabeça e contemplei diante de mim um ser brilhante, adornado de grande beleza e fulgurante luz. Irradiavam-se de seus olhos com tal poder raios que pareciam relâmpagos de amor vivificante, os quais entraram em minha alma e a banharam em uma paz cheia de suavidade. No mesmo instante, eu soube que meu querido Salvador estava diante de mim. Levantei-me imediatamente da rocha e caí a seus pés. Ele tinha em sua mão a chave do meu coração, e onde quer que eu olhasse, dentro ou fora de mim, via unicamente a sua presença. Assim, então, eu soube que o coração do homem é o próprio trono de Deus, e que quando ele entra ali para habitar, o céu começa a brilhar dentro de nós. Nesses poucos segundos, ele tanto encheu meu coração de amor e falou palavras tão maravilhosas que, mesmo que eu escrevesse muitos livros, não poderia contá-las tal como pude ouvi-las. Ele então sentou-se sobre a rocha onde eu estivera sentado e, comigo a seus pés, começou a ensinar-me as gloriosas coisas de seu reino. E a entidade luminosa disse:
Não há nada tão perfeito neste mundo que esteja acima da objeção e da crítica. O próprio sol, que nos dá luz e calor, não está livre de suas manchas, mas, apesar desse defeito, não desiste de irradiar seus benefícios sobre o sistema solar. Cabe a nós, da mesma forma, empregando o melhor de nós, apesar de nossas falhas, dar continuidade ao que nos foi confiado e nos esforçarmos constantemente para tornarmos nossas vidas cada vez mais frutíferas em benefício do mundo. Existem muitas pessoas neste mundo que sabem alguma coisa a meu respeito, mas na realidade não conhecem a mim. Ou seja, eles não têm nenhum relacionamento pessoal comigo, portanto, não têm verdadeira fé em mim e não me aceitam como seu Senhor e Salvador. É assim como se alguém conversasse sobre cores com um cego de nascença. O cego permaneceria absolutamente inconsciente da beleza do vermelho, do verde e do amarelo, por exemplo, porque nada saberia sobre essas cores, exceto do conhecimento de seus nomes. Ele não pode ter uma concepção verdadeira das cores antes que seus olhos sejam abertos. Da mesma forma, por mais que um homem seja graduado em sabedoria humana, ele nada pode saber sobre mim ou me conhecer antes que seus olhos espirituais sejam abertos. Às vezes, durante uma doença, a faculdade do paladar é prejudicada e durante esse tempo, por mais saborosa que possa ser a comida dada ao doente, ela tem um gosto ruim para essa pessoa. Da mesma forma, os pecados de cada um interferem no gosto da pessoa pelas coisas espirituais. Nessas circunstâncias, minha pessoa e minha presença perdem a atração para o pecador, o qual, em vez de se beneficiar de minha pessoa e de minha presença, começa a argumentar contra elas e a criticá-las. Pegue um pedaço de carvão e tente lavá-lo. Não adianta. Por mais que você se esforce, a sua cor escura não desaparece. Mas deixe o fogo entrar nesse carvão e sua escuridão se transformará em brasa viva e ele começará a brilhar. Assim também, quando o pecador recebe o Espírito Santo, que é o batismo de fogo ministrado por mim, toda a escuridão do pecado que existe nele é destruída, e ele se torna uma luz para o mundo, à semelhança do fogo no carvão. Os críticos e os descrentes perguntam, abre aspas, se existe um Criador do universo e se ele é todo poderoso e bom, por que existem tantas desgraças no mundo, como furacões, terremotos, maremotos, pandemias, sofrimentos e morte? Fecha as aspas. A insensatez desses homens é semelhante à de alguém que acha defeitos em um edifício com andaimes, ainda em construção. Depois de um tempo, quando ele vê o edifício pronto, fica envergonhado de sua insensatez e acaba por louvá-lo. Assim também, Deus não deu a este mundo sua forma atual em um dia, e nem em um dia o mundo alcançará a perfeição. Tudo que foi criado se move para a perfeição. E se fosse possível ao homem ver no futuro a perfeição que este mundo será, ele também se curvaria em louvor a Deus e diria: tudo que Deus faz é muito bom.
O espírito humano habita o corpo físico da mesma forma que o pintinho habita o ovo dentro da casca. Se fosse possível dizer a esse pintinho que fora da casca há um mundo grande e espaçoso, ele provavelmente não iria acreditar. Mesmo se alguém lhe dissesse que seus olhos e suas penas lhe permitiriam ver e voar, ele não acreditaria. Nem qualquer prova disso seria possível antes que ele saísse da casca. Da mesma forma, há muitos que estão descrentes quanto à vida futura e à existência de Deus, porque não podem ver além de seu corpo de carne. Seus pensamentos, como asas frágeis, não podem levá-los além dos estreitos limites do cérebro. E seus olhos entorpecidos, por sua vez, não lhes podem mostrar os tesouros eternos que Deus tem guardado para aqueles que o amam. Quando vemos uma linda garça imóvel parada ao lado de um lago, podemos supor, dando-lhe certas qualidades humanas, que pela sua atitude ela esteja talvez refletindo sobre a beleza do local ou mesmo sobre a glória de Deus. Mas nada disso é real. Sua imobilidade é estratégica. Ela fica lá estática por horas, mas no momento em que vê um sapo ou um peixe se mover, ela salta sobre ele e o engole. Tal é a atitude de muitas pessoas em relação à oração e à meditação. Sentados à beira do oceano infinito de Deus, elas não pensam em sua majestade divina ou em sua natureza transcendental, que tem o poder de limpar o pecado do homem e satisfazer a alma faminta. Mas estão pensando em atingir algum objetivo muito desejado que lhes permita desfrutar as delícias deste mundo fugaz. Assim, elas se afastam da fonte da verdadeira paz e mergulham nas falsas alegrias do mundo, que se dissolvem e passam como a neblina ao amanhecer. Meninos travessos, quando avistam frutas doces em uma árvore, atiram pedras para derrubá-las, e a árvore, sem nenhum murmúrio, lança sobre eles seus deliciosos frutos, em vez de lançar-lhes pedras. Pois a árvore não tem pedras para atirar, mas o que Deus lhes tem dado, isto é, seus frutos deliciosos, ela entrega sem reclamação. Portanto, não fiquem abatidos os meus discípulos com os maus tratos que os homens venham a lhes fazer, pois o fato de os homens lançarem pedras em sua direção é uma prova perfeita de que a vida de meus verdadeiros discípulos é muito frutífera.